Olha só, se você está buscando evoluir, seja no shape, seja no trabalho, seja em qualquer área da sua vida, você tem que entender que o ambiente em que você está inserido, na sua casa, no seu trabalho, o seu círculo familiar, o seu círculo de amigos, ele precisa estar favorável para a sua evolução. Vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou o João Avoei, atleta de bodybuilding, amante de musculação, entusiasta do audiovisual e entre muitas outras coisas. E eu criei esse canal pensando em ajudar vocês, compartilhando as minhas experiências de treino, as minhas dicas para vocês evoluírem mais rápido. Então, se vocês gostam do conteúdo de lifestyle, fitness, de bodybuilding, considerem se inscrever aqui e contar suas experiências aí nos comentários também pra gente conversar. E assim, o ambiente ele te influencia desde a maneira de você falar, da maneira de você comer, da maneira de você agir. E a gente ter um ambiente propício para nossa evolução é fundamental para que ela aconteça. Vou mostrar como vocês podem moldar o ambiente à sua volta para que ele fique propenso à evolução de vocês. As primeiras horas do dia, elas são muito importantes para todo o decorrer do dia também. Quando a gente acorda é geralmente uma briga com o despertador, né? Mas isso também começa antes de você dormir. Com uma higiene do sono legal, então luzes quentes, deixar em baixa luminosidade o ambiente, a gente se preparar mesmo para o corpo entender que ele precisa descansar. E aí, na hora de você acordar, se você tiver uma boa noite de sono, você vai acordar recuperado. Levantou, primeiras coisas que você vai fazer vai ser a sua higiene. Você vai tirar essa roupa do corpo. Você dormiu. Se você quer treinar logo pela manhã, você já coloca a roupa de treino. E a gente vai moldando para que não tenha mais como voltar atrás. Então, se você já trocar logo de roupa, você não tem a possibilidade de voltar a colocar a roupa de dormir. E o seu corpo já vai entender que você tem que estar em movimento. Eu gosto muito de fazer cardio pela manhã. Então eu acordo, faço meu cafezinho e vou pra bike. Outra coisa é bater a meta de água também. Então, se você tem dificuldade em bater a meta de água, se você tem dificuldade de tomar água durante o dia, você vai ter que andar com um galão de água, você vai ter que andar com uma garrafona de água. Acordou, primeira coisa, enche a sua garrafa de água e já manda 500 ml de água pra dentro, pro corpo já, estamos acordando. Entendeu? São pequenos ajustes que geram grandes resultados. Eu sempre digo que a gente tem que procurar evitar ao máximo a chance de dar errado as coisas. Um exemplo bem tosco é tipo assim, se você colocar alguma coisa na beirada da mesa, daí você pensa, não, tem que tomar cuidado para não deixar cair. Então por que você já não coloca em outro lugar que não vai cair? Isso é só um exemplo, mas tipo assim, você evitar ao máximo a chance de alguma coisa dar errado. Você pode sair mais cedo de casa para evitar se atrasar. E aí a gente entra no mérito do doce. Às vezes é muito difícil a gente segurar a vontade de comer doce, né? Um docinho pós-almoço, um docinho de noite. Cara, isso é uma vontade, assim, que é difícil segurar. E a gente não vai segurar se a gente tiver doce em casa. Então aqui a gente compra muito pouco doce. O que eu digo pra vocês? É comprar doce só no dia da refeição livre, que vai ser um dia na semana. Vocês não terem doces nem alimentos em casa que facilitem essa quebra da dieta, que facilitem você fugir da dieta. Então, se você faz alguma dieta, compra só os alimentos da dieta. Se você quer comer mais saudável, compre só alimentos saudáveis. Se você tiver uma despensa cheia de doces, você vai saber que tem aquilo ali dentro da sua casa. E quando bater aquela vontadezinha, você vai ali, porque você sabe que existe. Você sabe que tem doce na sua casa. Vai ser muito difícil você negar essa vontade. Então foi no mercado, não compra doce dia de semana, compra doce só quando você for comer e compra pouco. Compra pouco para não durar, não ficar lá esperando alguém dar bobeira e comer, entendeu? E eu sei que é muito difícil quando a gente convive com outras pessoas que não fazem dieta, é muito difícil pra gente fazer dieta. Mas nessa parte vocês vão ter que ser fortes. Quando você mora com os pais, por exemplo, muitas vezes os pais não fazem dieta, os pais não pesam comida, mas você vai fazer isso. E não é nenhuma vergonha. E se eles brincarem, se eles zoarem, se eles debocharem, não tem problema. Você tá fazendo por você. Ninguém mais no mundo vai fazer isso por você. Se eles comprarem alguma comida que seja fora da dieta, se eles comprarem comida que seja uma comida gordurosa, que você não quer comer, não coma. Eu muitas vezes precisei deixar comidas estragarem. Precisei, infelizmente, que é uma coisa que eu não gosto, colocar comida fora pra ver se a minha mãe entendia realmente que eu não podia comer. Não é porque eu não podia. É porque eu não queria. Eu tinha um objetivo claro, eu acabei negando porque eu tinha que chegar naquele objetivo. Então você vai ter que ser forte realmente nesses momentos para negar. Agora, se você não quer ser atleta, se você não tem um objetivo, se você não tem tempo para atingir esse objetivo, você também não vai negar o doce que a sua avó fez só para esperar você. Você não vai negar o almoço
em família, um churrasco, um aniversário em família, um aniversário dos seus amigos. Essas coisas não, você pode ir lá e comer de boa, aproveitar tranquilo, sem pesar muito a mão também, né? Tipo, você não precisa comer como se o mundo fosse acabar. Hoje em dia também a gente tá passando pelo momento de inflação do shape, né? Com as redes sociais a gente começou a ter essa régua do shape estético, do shape musculoso muito lá em cima. Então você acaba se comparando muito mais com as pessoas, você acaba se comparando muito mais com as pessoas que você vê, com os corpos que você vê na internet. E isso faz um mal também pra gente, que eu acabei contornando isso, me privando um pouco de ver shape, de ver essas coisas. Até eu acho que para homem é um pouco mais fácil, né? Mas ainda assim eu tenho aquela distorção de imagem da gente se sentir menor do que a gente realmente é. Mas eu entendo, eu tenho consciência que eu não sou uma pessoa muito magra, que eu não sou muito pequeno e que eu também tive uma trajetória, eu também sei o tanto que eu evoluí, né? Eu era magricelo, mano. Eu também tenho essa consciência, a gente não pode perder isso, a gente não pode nunca esquecer do nosso trajeto, entende? E também não esquecer de onde a gente quer chegar. Mas você ficar se comparando com pessoas que têm uma realidade totalmente diferente de você, não compensa. Você só vai ficar mal com isso. Você não sabe como é a realidade do outro, você não sabe quantos recursos aquela pessoa tem para poder investir unicamente no shape dela. Se ela vive do shape, você acaba se comparando também com um shape que às vezes é inalcançável para alguém natural, sendo que aquela pessoa que você está se comparando, ela usou os recursos ali, né, por baixo dos panos, que a gente sabe que acontece muito no meio fitness. Tem que ter muita consciência com isso também. Você tem que tomar muito cuidado para não acabar se afundando em angústias, porque você não tem o shape nem a vida daquela pessoa. E outra coisa, as pessoas, elas só mostram o que elas querem mostrar. Crianças, por favor, façam um pouco barulho, porque eu estou gravando. Fechar a janela. Então assim, se você quer realmente os resultados, não é só querer, você tem que tornar o seu caminho mais fácil, você tem que moldar o ambiente à sua volta para ele ser propenso a você evoluir. Não adianta você deixar sempre uma margem para o erro. Se você deixar essa margem, a probabilidade de você errar, de você acabar com o seu planejamento, ela vai ser existente. E existe também aquela teoria que eu não vou saber falar o nome aqui para vocês, mas é quanto mais escolhas, pior. Então, tipo assim, quanto mais escolhas o ser humano tem, mais difícil para ele é escolher. O que eu aconselho vocês? É simplificar as coisas. Se você tem muitas opções na sua dieta, se você tem opção de salgado, você tem opção de doce, você tem opção de vários alimentos, você nunca vai realmente saber o que você quer. Simplifica. Às vezes escolhe 2 só tipos de carboidrato, por exemplo, arroz e batata, macarrão e arroz, para você não ter que ficar sempre na dúvida, para você não ter que, tipo, ficar procurando o que comer. A gente também, do meio bodybuilding, a gente faz as refeições, elas são muito simples. É arroz e frango, arroz e carne, batata e carne, salada. Eu gosto muito de usar pão também. Então, tipo assim, com pão eu posso pegar, fazer pão, carne e um requeijão light e dar um hambúrguer caseiro, entendeu? Como tem várias dicas aqui pra cutting, né? Tipo, a gente gourmetiza muitas coisas, a gente consegue comer gostoso e ainda assim fazer dieta. Basicamente é isso. Eu quero postar esse vídeo aqui antes de postar a parte 2 do nosso vlog, que tá muito da hora. Principalmente agradecer a todo mundo que tá chegando aqui nesse canal. E se esse vídeo fez sentido pra você, não se esquece de se inscrever e deixar aqui nos comentários a sua experiência, como que você molda o seu ambiente, se você tem alguma dica que eu não falei aqui pra você evoluir e que possa ajudar alguém. Gosto muito quando vocês contam as experiências de vocês, e isso agrega não só para mim, mas para quem assiste também. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo ou aqui embaixo nos comentários.